é interessante. Nós fizemos um encontro como este dentro do ciclo Arte e Mercado, onde veio, por exemplo, Paulo Herkenhoff, que hoje estava comentando e foi curador da Amazônia, e o Fais Liber, que é o presidente do Conselho do Mar, e é um grande colecionador. E a mim isso me trouxe algumas reflexões com relação a essa questão. Qual é efetivamente o valor, né? Porque isso valeria tanto para uma obra de arte contemporâneo, isto é, uma escultura, uma pintura e uma fotografia, né? O valor ele está dado exatamente pelo que a Simonetta comenta, que é poder fazer uma pesquisa em cima daquilo que esse artista, que esse fotógrafo desenvolveu para chegar naquilo, etc., etc. Ou seja, uma série de questões que fariam, que construiriam um pouco a história dessa obra. Mas todos eles dizem que o valor ele vai estar dado pelo seu primeiro olhar. Ou seja, exatamente, independentemente de se alguém vir e dizer para você que fulano fez tudo isso porque, na verdade, etc., etc., se você não se encantou, ou seja, se você... E aí se junta um pouco esse conceito do subjetivo, da alma, ou como queiram chamá-la, né? Sim, mas que, de alguma forma, é como essa obra se encontrou com você, né? Quer dizer, de alguma maneira, essa obra lhe disse alguma coisa, lhe olhou de alguma maneira, que fez que você decidisse que essa é a obra. E aí você vai ter, desde na arte contemporânea, você vai ter coisas absurdas, como, por exemplo, pintores que valem... 3 pintores que valem $1 milhão, e você não compraria se você tivesse $1 milhão, você compraria um e não compraria outro. Então, eu acho que, talvez um pouco para contextualizar a sua pergunta também nesse encontro que é dentro do ciclo arte, mercado, etc., me parece que todos os colecionadores fazem questão de comentar, por exemplo, que eles começaram de repente, toca, né? Pegando uma obra que nunca teriam imaginado e a partir daí construíram uma história, né? Uma história. Eu só queria complementar uma observação. Eu acho que a fotografia realmente tem um peso muito grande hoje, talvez pelo ponto de trazer a nova geração para dentro do mercado da arte. Isso é uma coisa que torna a linguagem muito mais fácil, a leitura é muito mais fácil, mas eu também cito que a importância dessa informação complementar do que você, às vezes, citou também como sendo um borrão. E isso também, dentro da arte como um todo, existe, até no que ela citou da arte contemporânea. Sem dúvida. Isso é da contemporaneidade, está na música, na literatura, em qualquer lugar. Eu só queria fazer uma referência. O Sérgio, para mim, é uma cabeça que me ajuda muito. E existe na fotografia a questão da foto vintage. É a foto que o próprio fotógrafo ampliou no seu tempo. Existe um fetichismo disso. A própria Sara ontem nos falou que, obviamente, eles preferem colecionar fotos que o próprio fotógrafo. E o Sérgio me fez uma observação que tem a ver com isso, e eu guardo isso como uma coisa importantíssima. Ele fala, esse negócio da foto vintage é uma armadilha perigosa, do ponto de vista de valor, aí falando valor como um todo. Ele falou, você pega um Zé Medeiros, por exemplo, que é um fotógrafo brasileiro, que eu considero, talvez, está entre os 10 maiores, é uma importância absurda. Ele não tem cópias que ele fez como objetos de arte, ele é um fotógrafo de revista. E ele fala, se a gente for andar com os padrões europeus, americanos, de que só vale a foto, qual é o valor da obra do Zé Medeiros? O valor da obra do Zé Medeiros é imenso, imenso. Ah, mas não tem a foto que ele teria ampliado, mas cabe a nós tentar encontrar como é que isso estaria expresso hoje, ou como ele teria expresso. Então, acho que essa é uma questão paralela muito interessante na fotografia, da importância da obra versus o... Nossa
adicionar uma reflexão sobre o fato de que a fotografia, de fato, é uma plataforma de confluência de campos, né, que são, por exemplo, da comunicação e das artes. E acho que aqui mesmo, hoje, a gente vê isso, né? Quer dizer, os trabalhos da Amazônia são trabalhos, né, de criação, mas são trabalhos, todos eles, contextualizados pela informação, né? Porque são trabalhos, né, da Cláudia, do Pedro, do João, que se desenvolveram no contexto da informação. Então, o que a gente tem que pensar o tempo todo é que é aquilo que eu mencionava, a fotografia ela está aqui para borrar as fronteiras, né? É um desafio novo de reflexão, né? E, evidentemente, toda essa questão associada à valoração, e a gente usa muito, talvez até o momento, os elementos mais estabelecidos da crítica das artes visuais. A gente fala do circuito das artes, né? Esse circuito das artes, com a chegada da fotografia, ele se transforma um pouco. A gente tem que pensar o tempo todo sobre isso, né? Então, né, como Rodchenko já falava, a fotografia traz uma camisa de força do documental, no sentido daquilo que ela traz para dentro de informação de si mesmo o tempo todo, né? Um drama da linguagem. Eu lembro do filme do Cartier-Bresson, quando ele fala das fotos dele, ele pega a foto e quem está entrevistando põe luva para pegar a foto do Cartier-Bresson, né? Eu nem a mão colocaria, mas o outro... E o Cartier-Bresson pega, por que você está de luva? Isso é papel, isso não é nada. E começa a jogar as fotos em cima do repórter, né? Se fosse eu, já guardava tudo no bolso. Então, e a gente está falando de um Cartier-Bresson, né? Então, realmente, o que a Patrícia falou é bem isso, que te toca o coração primeiro também, né? Isso vale para qualquer forma de expressão. Eu vou fazer uma observação. Quer dizer, nós convivemos com a fotografia, quer dizer, que sempre foi muito valorizada e nunca convivemos, como estamos convivendo agora, muito recentemente, com o valor real do dinheiro, né? Para a gente é uma novidade, né? Aí, então, eu vou fazer uma pergunta para o João, como é que ele vê isso, né? Quer dizer, você, quando fez esse trabalho na Amazônia, você nunca pensou que isso pudesse ter um valor de troca por dinheiro, como está aqui na galeria, tal. Queria que você pensasse sobre isso. Não, é verdade, isso não foi feito para isso. Era pelo valor expressivo, documental, etc. Ele está falando isso também porque ontem eu me queixei para ele que eu estava nostálgico, também? Porque a gente viveu muitos anos em que, como não se ganhava dinheiro com a fotografia expressiva, parecia que tinha uma vibração mais sutil. E eu estava aí ontem me lamentando um pouco, porque é uma força que vem e que pode ser altamente positiva, né? Porque você tem hoje um campo de trabalho que você não tinha e um sustento que você não tinha. Então, se a gente soubesse aproveitar disso, é maravilhoso. Se a gente sucumbir a isso, talvez seja prejudicial. Bom, com essas palavras, eu encerro esse nosso encontro, mas toda essa discussão, são 20h, desde as 5 a gente está discutindo fotografia, há 2 dias nós estamos discutindo fotografia, tem uma feira aqui maravilhosa para ser vista, né? Tem muita foto para vender, né? Mas isso mostra o público que está aqui presente até agora, que a fotografia é fantástica, né? Que eu lembrei do Guto Lacaz, porque uma vez eu falei para o Guto Lacaz, a fotografia, para mim, é a mais democrática das artes. E ele me disse, não, é o lápis. Eu falei, para você que sabe desenhar. Como eu não sei desenhar, eu fotografo. Então, o que eu queria dizer é um pouco isso. A beleza e a generosidade da fotografia é que todos nós podemos ser produtores de imagem. A beleza da fotografia é que a gente está discutindo aqui e, se não houvesse tempo, ficaríamos mais 2, 3, 4 dias falando, porque essa é a maldição e a beleza da fotografia. A gente se apaixona por ela. Em nome da Arte Brasileiros, em nome da Fernanda Feitosa e da SP Arte, agradeço a todos vocês por esses 2 dias fantásticos. Obrigada.